Boa noite, meus amigos. O tema da nossa reflexão dessa noite é a doutrina dos espíritos. E veja como eu falei, doutrina dos espíritos e não espiritismo, ou ser espírita. A doutrina é algo mais profundo, onde nós precisamos realmente conhecer como funciona, por que serve, qual o motivo de eu estar aqui no planeta e o que eu faço com os conhecimentos adquiridos nessa encarnação. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Espero que todos aproveitem. E para a gente começar, a gente vai fazer uma pequena historinha para vocês de agora, tá bom? Curtam a historinha e depois a gente volta ao nosso tema. No centro de formoso jardim, havia grande lago, adornado de ladrilhos azul turquesa. Alimentado por diminuto canal de pedra, escoava suas águas do outro lado, através de grade muito estreita. Neste reduto acolhedor, vivia toda uma comunidade de peixes a se refestelarem nédios e satisfeitos, em complicadas locas, frescas e sombrias. Elegeram um dos concidadãos de Barbatana para os encargos de rei e ali viviam plenamente despreocupados entre a gula e a preguiça. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho menosprezado de todos. Não conseguia pescar a mais leve larva, nem refugiar-se nos nichos barrentos. Os outros, vorazes e gordalhudos, arrebatavam para si todas as formas larvárias e ocupavam displicentes todos os lugares consagrados ao descanso. O peixinho vermelho que nadasse e sofresse. Por isso mesmo, era visto em correria constante, perseguido pela canícula ou atormentado de fome. Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito lazer e começou a estudar com bastante interesse. Fez o inventário de todos os ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço, arrolou todos os buracos nele existentes e sabia com precisão onde se reuniria a maior massa de lama por ocasião dos aguaceiros. Depois de muito tempo, à custa de longas perquirições, encontrou a grade do escoadouro. À frente da imprevista oportunidade de aventura benéfica, refletiu consigo: não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Optou pela mudança. Apesar de macérrimo pela abstenção completa de qualquer conforto, perdeu várias escamas com grande sofrimento, a fim de atravessar a passagem estreitíssima. Pronunciando votos renovadores, avançou otimista pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens, ricas de flores e sol que o defrontavam, e seguiu embriagado de esperança. Em breve, alcançou grande rio e fez inúmeros conhecimentos. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes que com ele simpatizaram, instruindo-o quanto aos percalços da marcha e descortinando-lhe mais fácil o roteiro. Embevecido, contemplou nas margens homens e animais, embarcações e pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoredo. Habituado com o pouco, vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e a agilidade naturais. Conseguiu, desse modo, atingir o oceano ébrio de novidade e sedento de estudo. De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma grande baleia, para quem toda a água do lado em que vivera não seria mais que diminuta ração. Impressionado com o espetáculo, abeirou-se dela mais que devia e foi tragado com os elementos que lhe constituíam a primeira refeição diária. Em apuros, o peixinho aflitorou ao Deus dos peixes, rogando proteção no bojo do monstro. E não obstante as trevas em que pedia salvamento, sua prece foi ouvida, porque o valente cetáceo começou a soluçar e vomitou, restituindo-o às correntes marinhas. O pequeno viajante, agradecido e feliz,
procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Plenamente transformado em suas concepções do mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis e flores diferentes no seio da água. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos estudiosos e delgados, tanto quanto ele, junto dos quais se sentia maravilhosamente feliz. Vivia agora sorridente e calmo, no palácio de coral que elegera com centenas de amigos para a residência ditosa, quando, ao se referir ao seu começo laborioso, veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia, de vez que quando o estio se fizesse mais arrasador, as águas de outra altitude continuariam a correr para o oceano. O peixinho pensou, e sentindo imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância, deliberou consagrar-se à obra do progresso e salvação deles. Não seria justo regressar e anunciar-lhes a verdade? Não seria nobre ampará-los, prestando-lhes a tempo valiosas informações? Não hesitou. Fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores que com ele viviam no palácio de coral, empreendeu comprida viagem de volta. Tornou ao rio, do rio dirigiu-se aos regatos, e dos regatos se encaminhou para os canaizinhos que o conduziram ao primitivo lar. Esbelte e satisfeito, como sempre, pela vida de estudo e serviço a que se devotava, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Estimulado pela proeza de amor que efetuava, supôs que o seu regresso causasse surpresa e entusiasmo gerais. Certo, a coletividade inteira lhe celebraria o feito, mas depressa verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados e ociosos, repimpados nos mesmos lodacentos ninhos, protegidos por flores de lótus, de onde saíam apenas para disputar larva, minhocas ou moscas desprezíveis. Gritou que voltara a casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção, porque ninguém ali havia dado pela ausência dele. Ridicularizado, procurou então o rei de guerras enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. O soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. O benfeitor desprezado, valendo-se do ensejo, esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso, sem fim. Aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de momento para outro. Além do escoadouro próximo, desdobravam-se outra vida e outra experiência. Lá fora corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos repletos de seres diferentes e, por fim, o mar, onde a vida parece cada vez mais rica e mais surpreendente. Descreveu o serviço de tainhas e salmões, de trutas e esqualos. Deu notícias do peixe-lua, do peixe-coelho e do galo do mar. Contou que vira o céu repleto de astros sublimes e que descobrira árvores gigantescas, barcos imensos, cidades praieiras, monstros temíveis, jardins submersos, estrelas do oceano, e ofereceu-se para conduzi-los ao palácio de coral, onde viveriam todos prósperos e tranquilos. Finalmente, os informou que de semelhança e felicidade, porém, tinha igualmente seu preço. Deveriam todos emagrecer convenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras, e aprendendo a trabalhar e estudar, tanto quanto era necessário a aventurosa jornada. Assim que terminou, gargalhadas estridentes coroaram-lhe a preleção. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram solenes que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era francamente impossível, que aquela história de riachos, rios e oceanos
era mera fantasia de cérebro demente, e alguns chegaram a declarar que falava em nome do Deus dos peixes, que trazia os olhos voltados para eles unicamente. O soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele até a grade de escoamento e, tentando de longe a travessia, exclamou borbulhante: "Não vês que não cabe aqui nenhuma só de minhas barbatanas, grande tolo? Vai-te daqui, não nos perturbes o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual a nossa." Expulso a golpe de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno e instalou-se definitivamente no palácio de coral, aguardando o tempo. Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram ao nível e o poço onde viviam os peixes, pachorrentos e vaidosos, esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer atolado na lama. Nós, de tantos conhecimentos que tivemos recebido dos nossos irmãos superiores, codificadas por Allan Kardec, complementada por tantos escritores, principalmente por Chico Xavier, que nos trazem grandes livros com grandes lições, aprofundando muito o conhecimento do plano espiritual, daquilo que devemos fazer para nos tornarmos melhores, fazer o bem, estarmos com pensamentos retos, sermos honestos, sinceros, leais, honrados, bons pais, boas mães, bons amigos, melhores pessoas a cada dia. O nosso grande Mestre Jesus nos trouxe, através de seu Evangelho, as lições sublimes de como deveremos nos comportar uns com os outros, de como devemos amar o nosso Pai, respeitar o nosso próximo, amar a nós mesmos. Enfim, nos deu tantas e tantas lições que mesmo após 2000 anos, ainda estamos tateando caminhos de sombra, caminhos de escuridão, deixando de reconhecer a nossa divindade, passando a reconhecer apenas aquilo que conseguimos ver e ouvir com nossos ouvidos carnais. Muitos não acreditam que a vida continua, mesmo tendo visto já muitas e muitas provas. Quantos irmãos já nos trouxeram a realidade do plano espiritual, descrevendo o seu modo de viver, o que acontece conosco depois que passamos a nossa desencarnação, provando que vivemos anteriormente, somos seres eternos antes do berço e depois do túmulo, continuamos sendo sempre nós mesmos. Já utilizamos várias e várias roupagens, já fomos homens, mulheres, pessoas saudáveis, pessoas doentes, nas nossas várias encarnações e nos nossos vários momentos. O que mais falta para cada um de nós despertar e reconhecer em si mesmo a divindade que habita em cada um? A doutrina espírita, ou a doutrina dos espíritos, que foram eles que nos trouxeram esses conhecimentos, começaram trazendo através dos movimentos das mesas, em que algumas pessoas apenas viam nisso a diversão. Depois perceberam que havia muito mais inteligência por trás daqueles movimentos, muito mais conhecimento, muito mais vida, muito mais dinamismo. E o nosso irmão Allan Kardec nos trouxe, através de seus vários livros, principalmente dos 5 principais, o conhecimento do plano espiritual, de como a vida se desenvolve, de como ela continua, como ela é perene, jamais cessará. Uma vez criada, a vida jamais se perde, jamais perece. Seremos sempre viajores da eternidade. De todos os planetas que existem no nosso sistema solar, apenas para falar do nosso sistema, da nossa galáxia, tivemos o merecimento para nascer aqui na Terra, planeta de provas e expiações,
porque ainda não estamos aptos a viver em mundos superiores. Mas aos pouquinhos, pelas várias aprendizagens, chegaremos lá. Essa é uma grande certeza. Todos nós seremos perfeitos. Todos nós seremos espíritos puros. E um dia seremos talvez como Jesus. E aí, nascer, morrer, renascer, viver para sempre, aprender sempre. Tal é o nosso destino. Para isso precisamos, enquanto encarnados, aprender, aprender e aprender. Lembrem daquelas 3 frases que Emmanuel trouxe para Chico, quando ele perguntou o que era necessário para ser uma pessoa boa, para fazer todos os trabalhos que ele tinha que trazer aqui para a Terra. Emmanuel disse: disciplina, disciplina, disciplina. Para nós não é necessário tanto, porque não somos dirigentes de comunidades como Chico Xavier fez, através de seus livros, através de seus exemplos. Mas precisamos fazer a diferença para a nossa comunidade. A nossa comunidade, às vezes, é a nossa família, dos nossos filhos, nossos pais, dos nossos irmãos, das pessoas que convivem no nosso lar. Outras vezes a nossa comunidade é um pouquinho maior, é o nosso bairro, às vezes como prefeito a nossa cidade, ou como governador o nosso país, quer dizer, o nosso estado, e o nosso presidente, o nosso país. E veremos que as comunidades vão se aumentando e as nossas responsabilidades também. Mas se a sua comunidade atualmente for apenas você, né, porque vive sozinho, procure fazer a sua parte, sendo o melhor possível, sendo o mais honesto possível, tendo os melhores pensamentos. E nós sabemos, pelas ondas mentais que vivemos no nosso planeta, ondas de pessoas boas, de pessoas não tão boas assim, onde o amor e o ódio estão muito misturados, mas faça a sua parte. Quando começar a aparecer pensamentos de ódio, de ingratidão, apenas deixe ir, apenas deixe passar. E faça a sua parte, tentando ser uma pessoa melhor. Nosso século atual nos permite, através de sites de busca, como o Google, por exemplo, conhecer tantas coisas. E se você digitar lá doutrina espírita, vai ver o que tem de informações, de sites, de livros. Procure conhecer um pouco mais. Quanto mais nós nos prepararmos para o nosso retorno ao nosso verdadeiro lar, que todos sabemos que estamos aqui apenas de passagem, essa nossa encarnação nesse nosso planeta, onde nós estamos momentaneamente nessa vibração, sabemos que ele vai se transformar e que precisamos nos transformar junto com eles em pessoas melhores. Por isso que a cada dia devemos fortalecer a nossa força de vontade e fazermos aquilo que precisamos fazer por nós mesmos. Sejamos pessoas melhores. E para ser pessoas melhores, não para os outros, não melhores que os outros, mas melhores que já fomos ontem. Se nós fizemos coisas que não nos engrandecem e até nos aborrece, façamos diferentes hoje, façamos diferentes amanhã, depois de amanhã, e assim a gente vai fazendo um pouco melhor a cada dia. O conhecimento, como nos trouxe a lenda do peixinho vermelho, é o mesmo conhecimento que nos traz os irmãos espirituais, e a gente muitas vezes não acredita. Achamos que esta vivência nesse planeta e nessa forma de vida é a única existente, porque ouvimos vários cientistas dizer que esta é a única forma existente.
esquecendo que no começo do século passado, século XX, vários irmãos trouxeram provas, materiais da vivência dos espíritos através das suas materializações constantes. Cientistas de renome trouxeram esse conhecimento. E mesmo assim, muitos ainda não acreditam, porque tem que apenas ver com seus próprios olhos e ouvir com seus próprios ouvidos. Mas bendito aquele que consegue entender, acreditar sem precisar ver, porque os fatos são tão óbvios e abundantes que não precisamos especificamente olhar com os nossos olhos, ouvir com nossos ouvidos. Seria impossível alguém escrever 500 livros com tantas diferenças entre um livro e outro e não ficar com nenhum centavo e acharmos que isso é apenas coisa da matéria. Na carne é constante. Somos espíritos encarnados. Essa é uma certeza. Isso nos traz a doutrina dos espíritos. Até hoje, no nosso planeta, não há doutrina mais séria, honesta e ampla do que a doutrina dos espíritos. O que eles nos trouxeram de conhecimento, ainda vamos demorar vários anos para conseguir entender tudo aquilo que eles nos disseram. Quanto mais estudamos, mais temos necessidade de aprender e de estudar, pois sabemos que o nosso conhecimento é muito pequeno. Mas temos uma grande certeza, eles já nos disseram, que nós aprenderemos sempre, que há muitas coisas a aprender, assim como há muitas moradas na casa do Pai. Então, meus amigos, esta foi a reflexão dessa noite, concitando-os a ler bastante, principalmente os livros básicos da doutrina, porque quando você conhece o básico, tudo que você acresce, você sabe que aquilo pode ser uma certeza ou não. Mas se você não tem conhecimento da doutrina básica, qualquer coisa que nos falem, a gente poderá acreditar sem conhecer profundamente. Então procurem estudar o Livro dos Espíritos. Procure conhecê-lo a fundo. Isso vai fazer com que nós sejamos pessoas melhores, entendendo a nossa condição de encarnado. E mais que entendendo a condição de encarnado, a nossa condição de espírito eterno. Porque uma vez nascido, jamais seremos destruídos. E o nosso fim, se é que se pode dizer assim, é a completa sabedoria e o amor junto de Deus, o nosso Pai. Então que todos tenham uma boa noite, de muita luz, de muita esperança. Que assim seja.